Obadias, ele tem apenas um único capítulo, então nós vamos lê-lo todo, né? Esse livro aqui não dá mais ou menos um capítulo de Mateus ou Lucas, que nós temos feito às quartas-feiras, mas ele tem muito ensinamento para nós. Amém? Vamos fazer a leitura? Acompanhe sua Bíblia, por favor. Visão de Obadias. Assim diz o soberano, o Senhor, a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. Um mensageiro foi enviado às nações para dizer: levante-se, vamos atacar Edom. Veja, eu tornarei você pequeno entre as nações, será completamente desprezado. A arrogância do seu coração o tem enganado, você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes. Você que diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Se ladrões o atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está destruído, não roubariam apenas quanto achassem suficiente? Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos algum cacho? Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os seus tesouros ocultos, empurram você para as fronteiras todos os seus aliados, enganam você e o sobrepujarão os seus melhores amigos. Aqueles que comem com você lhe armam ciladas e Esaú não percebe nada. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Então os seus guerreiros, ó Temã, ficarão apavorados e serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó. Você será coberto de vergonha, eliminado para sempre. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele e estranhos entraram por suas portas, você fez exatamente como eles. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão, nem ter alegrado o seu coração com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia de sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia de sua calamidade. Nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína, nem ter roubado a riqueza dele no dia de sua desgraça. Não devia ter esperado na encruzilhada para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregue os sobreviventes no dia de sua aflição. Pois o dia do Senhor está próximo, para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Assim como vocês beberam do seu castigo no Monte Santo, também todas as nações beberão sem parar, beberão até o fim, e serão como se nunca tivesse existido. Mas no monte de Sião estarão os que escaparam. Ele será santo e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. A descendência de Jacó será como um fogo, a descendência de Esaú será a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Os do Neguebe se apossarão dos montes de Esaú, e os de Céfela ocuparão a terra dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria, e Benjamim se apossará de Gileade. Os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Serepta. Os exilados de Jerusalém, que estão em Sefarade, ocuparão as cidades do Neguebe. Os vencedores subirão ao monte de Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Vamos orar. Santo Deus, abra o nosso coração, Senhor, e o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra, e que a Tua palavra, ó Deus, não sejam apenas, ó Pai, mas ditos
que costumamos ouvir, Senhor, e não nos lembramos. Que sejam verdadeiramente, ó Pai, sementes que encontrem no nosso coração um terreno fértil, ó Pai. Que essa semente cresça e multiplique para que traga transformação e libertação para os nossos corações, Senhor. Que toda barreira, ó Pai, que nos impeça de compreender a Tua palavra caia por terra em nome de Cristo Jesus, para que possamos, ó Deus, aprender cada vez mais quem Tu é e o que Tu espera de nós. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Exposição de Obadias, pode o irmão se assentar? Exposição de Obadias, hoje nós falaremos sobre o perigo dos rancores. Obadias é um livro que quase passa despercebido na Bíblia, né? E é bem curioso que ele fica logo na frente de um dos livros mais conhecidos, embora seja muito curto, que é o do profeta Jonas. Até o descrente conhece a história de Jonas. Ela é bem característica, ela é ensinada às crianças. E Obadias fica logo aqui na frente, esse pequeno livrinho aqui, apenas com 21 versos, mas que traz para nós muitos ensinamentos. Quem foi Obadias? Não sabemos. A única coisa que sabemos desse homem é que ele é um profeta de Deus. Na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, nós vamos encontrar entre 12 a 13 homens chamados Obadias. Não tem como nós dizermos que é um deles, ou que esse aqui não seja alguém que sequer tem ligação com eles. A Bíblia não nos aponta para isso, mas nós podemos entender mais ou menos em que época ele escreveu. É quase que 100%, mas não totalmente, de que ele escreve isso após a opressão babilônica sobre o povo de Israel, quando os babilônicos invadem Judá e levam cativos os seus moradores. Como nós podemos ver isso? Porque quando nós vamos lá no Salmo 137, que é um salmo imprecatório, o salmista, né, que está pedindo o juízo de Deus sobre os babilônicos, ele pede também: não se esqueça, Senhor, dos edomitas que participaram da calamidade. Então, no Salmo 137, o salmista, ele ora a Deus pedindo que Deus castigue os babilônicos, mas pede também: Senhor, não se esqueça dos edomitas, porque eles participaram da calamidade. E o livro de Obadias é justamente isso, é uma acusação contra esse povo, os edomitas, porque esse povo participa, junto com os ímpios, da destruição de Israel. E qual seria o absurdo de um povo ímpio participar da destruição de Israel? É quase que comum nós vermos, não é? Os filisteus atacaram Israel, os amonitas atacaram Israel, os babilônicos atacaram Israel. Por que fazer um livro específico a julgar esse povo? E por que é tão importante falar disso? Porque os edomitas são descendentes de Esaú. E os judeus, o povo de Israel, descendente de Jacó. Ambos descendentes de Abraão. São nações irmãs. Então eles descendem do mesmo patriarca. Então, se o povo de Israel vem de Jacó, que teve seu nome trocado naquela batalha com Deus, ao lado de Deus, e ele teve seu nome trocado para Israel, e a nação de Israel vem dele, os edomitas vêm de Edom, que era filho de Esaú. Então a acusação contra eles eles eram uma nação irmã. Eles tinham o mesmo sangue, eles tinham a mesma descendência, mas mesmo assim, eles em conjunto participaram da destruição do povo de Deus. Como eles participaram dessa destruição? Vamos lá nos primeiros versículos. Versículo 1. A visão de Obadias: assim diz o soberano Senhor a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor, um mensageiro foi enviado às nações para dizer: levante-se, vamos atacar Edom. Veja, eu tornarei você pequeno entre as nações, será completamente desprezado. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes. Você que diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas. Dali o derrubarei, declara o Senhor. Versículo 5, preste atenção. Se ladrões o atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está destruído? Não roubariam apenas quanto achassem suficiente?
Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos alguns cachos? Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os seus tesouros ocultos. Então aqui Deus está dando uma lição, está dizendo que eles vão sofrer exatamente o que eles fizeram. O que eles fizeram? Eles atacaram um povo que já estava em desgraça. Então, eles, quando vão atacar o povo de Israel, eles não atacam visando um lucro, porque os babilônicos já tinham saqueado tudo. Então, o que um saqueador vai fazer? O saqueador vai invadir. Se ele vê que a cidade está toda destruída, o que eu vou fazer aqui? Eu vou embora. Não tem nada aqui para roubar. Mas o que eles fizeram durante essa calamidade? Primeiro, eles começaram a destruir tudo. Aquilo que os babilônicos não levavam, eles destruíam. Então, se os babilônicos deixavam o cacho das uvas, se eles deixavam o talo, eles iam lá e destruíam o talo. Lá no Salmo 137, nós vamos ver também. Quando os israelitas tentavam fugir, haviam edonitas ao redor que capturavam eles e levavam eles de volta para os babilônicos. Então, era por prazer. Eles tiveram prazer em invadir aquela nação. Eles viram de longe, porque são nações irmãs e nações próximas. E eles moram no alto dos montes. Então eles viram lá a calamidade, é agora. E eles foram lá para participar da desgraça. Foram lá para compartilhar a alegria de destruir aquele povo, e é o que eles fizeram. Pura maldade. Não há nenhum sentido, não há nenhum lucro no que eles foram fazer ali. Eles atacaram e tudo que eles encontraram, eles entregaram aos babilônicos. A única coisa que eles queriam era humilhar o povo de Israel. Por que esse rancor? Por que esse ódio é tão grande a ponto de levar até mesmo a uma perda de tempo e a um prazer tão macabro quanto esse? Nós vamos ver que isso começou numa crise familiar, lá em Gênesis. Quando Isaac, filho de Abraão, casou-se com sua esposa, ele tinha 40 anos, ela era uma mulher estéril. Então, por 20 anos, eles oraram para ter filhos e tiveram. Ela engravidou de gêmeos, Esaú e Jacó. Só que aconteceu um problema familiar ali. Isaac se apegou a Esaú, eram gêmeos, ele se apegou ao que nasceu primeiro, ao mais velho. E Sara se apegou a Jacó, aquele que veio depois. Havia tido uma profecia do próprio Deus de que o mais velho serviria ao mais novo. Mas Isaac não aceitou isso muito bem. E durante toda a sua vida ele fez de tudo para colocar Esaú acima. Para fazer com que Esaú assumisse o lugar que deveria ser dele, o lugar de primogênito. E Esaú era o preferido. Esaú era um homem de caça. Esaú era um homem valente. E Jacó era aquele homem de casa, que fazia comida, que ficava com a mãe. Essa crise levou, junto com sua mãe, Jacó, conspirar para roubar a bênção que deveria ser do irmão mais velho. Então, numa artimanha, o irmão vai fazer uma caça, ele finge que é o irmão, porque o pai já estava idoso e cego, e recebe a bênção. Quando Esaú descobre isso, eu vou matar esse cara. Agora, acabou. E ele caça Jacó, e Jacó tem que se mandar dali, senão iria morrer. Anos e anos depois, os irmãos vão fazer as pazes. É uma das passagens mais belas da Bíblia, quando eles fazem as pazes. Mas o clima de hostilidade entre a descendência permaneceu. E continuou assim até os dias de hoje. Então, o que nós aprendemos só em entender quem são os edomitas? Rancores que não são resolvidos tornam-se veneno para os nossos corações. Toda essa acusação que Deus está fazendo contra esse povo é porque esse povo guardou um rancor dentro de si. E esse rancor tornou-se um veneno tão forte, tão mau, que transbordou em matança, em violência, em desgraça, que afetou a família, porque eram parentes, era um povo parente, e trouxe devastação para uma terra inteira. Como devemos lidar com os rancores? Como devemos lidar com os aborrecimentos, com as brigas e com as discussões, sejam elas no seio familiar ou sejam elas na nossa família da fé, na igreja? Primeiro, nós não podemos permitir que pequenos problemas tornem-se avalanches. Começou com um pequeno problema, era uma briga de irmão entre irmão. O irmão resolveu matar o outro.
Depois, nações tornam-se inimigas. E não é a primeira vez que os edonitas tentam desgraçar Israel. Nosso pastor aqui, há um tempo atrás, pregou sobre o rei Josafá. O rei Josafá estava lutando contra uma aliança de povos, e nesses povos estavam ali os edomitas, aliados aos filisteus, tentando destruir o povo de Israel. É um ciclo que vai evoluindo. Amado irmão, nós não podemos deixar que rancores encontrem espaço no nosso coração. Precisamos clamar a Deus imediatamente: Senhor, tira isso da minha vida. Tira isso da minha vida, ó Deus. Porque o rancor nos coloca em um lugar de arrogância. Quando eu estou rancoroso com alguém, eu penso ser superior a essa pessoa. Você não entra em rancor com alguém que você acha que é melhor que você. Nós teremos rancor com alguém por quê? Porque aquela pessoa não é tão boa quanto eu. Aquela pessoa não é tão justa quanto eu. Aquela pessoa não é tão amorosa quanto eu. Aquela pessoa me tratou com falsidade. E talvez estejamos certos. Talvez realmente a pessoa tenha, ou as pessoas tenham de fato feito exatamente isso. Mas quando nós deixamos que o rancor entre nas nossas vidas e faça morada, esse rancor vai fazer mal apenas a uma pessoa: nós mesmos. Como sabemos disso? Israel estava debaixo do juízo de Deus. A desgraça que iria acontecer em Israel aconteceria com ou sem a participação dos edomitas. Mas porque os edomitas participaram, agora Deus tem um juízo para eles também. Muitas das vezes, aqueles a quem nós achamos injustos, aqueles a quem nós achamos perversos, para eles Deus já tem algo preparado. Mas pela nossa arrogância em queremos ocupar o lugar de Deus e queremos confrontar essas pessoas com espírito de vingança, o juízo que deveria vir para elas cai sobre nós também. Passamos a ser culpados, porque a vingança pertence ao Senhor. Só Ele é justo para executar verdadeira justiça. Quando injustiças acontecem a nós, que era o caso desse povo, acreditavam ter sido injustiçados por Israel há milênios e há milênios. Quando nós acreditamos ser injustiçados, precisamos colocar tudo isso diante do Senhor, porque se for da vontade dEle, Ele fará justiça à nossa causa. A Deus pertence a vingança, a Deus pertence o juízo. Quando nós nos colocamos no lugar de Deus e queremos trazer para as pessoas o nosso próprio juízo, fazemos como Edom. Nos colocamos acima num monte e achamos que voamos alto feito águias. Mas, amados irmãos, nós não somos nada. Assim como aqueles que nos fazem mal, nós também não temos e nunca teremos justiça em nós mesmos para poder julgar e condenar o outro. Porque se ele pecou contra mim, com certeza eu já pequei contra outros. E principalmente eu peco todos os dias contra Deus. E se Deus tem misericórdia da minha vida, cabe a mim demonstrar essa misericórdia também, mesmo aqueles que eu acredite que me fizeram muito mal. Então aqui Deus está dizendo: vocês foram arrogantes. Acham que porque estão acima dos montes, são indestrutíveis. Mas ainda que fossem como águias, e além fizessem seus ninhos nas estrelas, de lá eu os derrubaria. Precisamos olhar para o nosso coração e começar a entender: será que eu não estou sendo arrogante nessa causa? Será que essa minha sede por justiça não é mais ou menos uma arrogância? Será que eu não estou me achando superior, acima de alguém? E por estar acima dessa pessoa, eu tenho o direito de executar um juízo contra ela? É um alerta que nós precisamos ter para que não caiamos no pecado de Edom. O juízo era reservado para Israel, iria chegar. Mas parece que Deus esperava que Edom reagisse de forma diferente. Versículo 6.
Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os seus tesouros ocultos, empurraram você para as fronteiras todos os seus aliados, enganaram você e o sobrepujarão os seus melhores amigos. Aqueles que comem com você lhe armam ciladas e Esaú não percebe nada. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Então os seus guerreiros, ó Temã, ficarão apavorados e serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó. Você será coberto de vergonha e eliminado para sempre no dia em que você ficou perto, quando os estrangeiros roubaram os bens deles e estranhos entraram por suas portas e lançaram sortes sobre Jerusalém. Você fez exatamente como eles. Mas já era juízo de Deus. O povo de Israel já ia cair por causa dos seus pecados. Mas o que nós aprendemos aqui? Ainda que a pessoa esteja coberta de pecados, não compete a nós nos acharmos superiores a ela. Ainda que a pessoa esteja sofrendo o juízo de Deus, nós não podemos achar que temos o direito de terminar de matar aquela alma, terminar de massacrar aquela alma, porque essa é uma triste realidade que nós vemos. Muitas das vezes, pessoas totalmente destruídas, arrasadas, e independente se é consequência dos seus erros ou não, levantam-se muitos, acabou a uva, esmagaram a uva, sobrou só o cachinho da pessoa, vai lá e termina de eliminar aquilo que sobrou. A nossa postura como servos de Deus não pode ser a postura dos edomitas. Quando nós vemos, quando nós assistirmos pessoas em momento de desespero, pessoas em momento de angústia, não nos interessa o que levou aquelas pessoas a esse caminho. Como servos de Deus, precisamos orar, interceder por elas, para que através de nós Deus tenha misericórdia. É isso que Deus espera aqui. Deus não está tirando a consequência do pecado de Israel. Ele está acrescentando o pecado de Edom na balança. Israel não virou santo porque foi atacado por Edom. Não, eles mereciam um castigo. Mas Edom tornou-se pecadora por achar que poderia terminar de eliminar Israel. Nós também podemos passar por isso. Quando olhamos pessoas em estado de destruição e achamos que podemos terminar de fazer o serviço, Deus nos livre desse mal. Por quê? Quais são as consequências? Primeiro, nós vemos aqui que Deus vai fazer exatamente com eles os que eles fizeram com Israel. Qual é uma das consequências? Os melhores amigos deles tornarão seus inimigos. A quem nós temos e a que tipo de gente temos dado ouvidos? Quando acontecem problemas na nossa vida, quando há desentendimentos, sempre surgirão aqueles para colocar mais lenha na fogueira. Sempre aparecerão aqueles para dizer: você vai deixar isso aí? Essa pessoa fez isso contigo, tu vai deixar desse jeito? Ah, se fosse comigo. Se fosse comigo eu não ficava assim não. Sempre terão aqueles que vão nos empurrar para o caminho da vingança, que vão nos empurrar e vão querer alimentar nos nossos corações os nossos rancores, mas esses serão os primeiros que vão nos apunhalar pelas costas depois. Porque esse tipo de gente, esse tipo de amizade, vive unicamente para ver desgraça. É o tipo de gente que gosta de ver desgraça. Está havendo uma briga no casamento, eles vão conspirar, eles vão incentivar a ruína, a batalha, e quando acontecer a desgraça, tchau e bênção. Não estão nem aí para nenhum dos dois. Ele é o colega que vai incentivar a ser rebelde com os pais. É aquele outro que vai incentivar, até mesmo dentro da igreja, aquele que vai falar: esse daí fez uma coisa contigo que... São esses os primeiros que vão apunhalar por trás. Isso não é amizade. Isso não é companheirismo. O verdadeiro amigo, a amizade sincera, é aquela que vem da parte de Deus para ser apaziguador nas nossas crises.
Então, se eu estou tendo uma crise com algum irmão, o meu amigo será aquele que vai juntar nós dois e vai falar: vamos resolver isso aqui. Vamos solucionar isso aqui. Se entrar um para falar que, para trazer fogo, para trazer desgraça, não é nem seu amigo e nem amigo do outro. Porque não quer ver paz, quer ver ruína, quer ver massacre. A quem nós temos dado ouvido? A que tipo de pensamento nós temos dado ouvido? Porque o pensamento do mundo é esse: pisou no meu calo, eu piso de volta. Fez mal a mim, eu faço de volta. Vingança é um prato que se come frio, ou seja, eu vou maquinando. A pessoa fez algo comigo, mas eu não faço imediatamente, não. Eu vou maquinando aquilo, eu vou preparando. Quando a pessoa estiver na pior, ali eu chego para dar a espadada final. E é mais ou menos isso que acontece. Às vezes uma briga familiar, acontece um luto na família, é agora. Agora que eu vou aproveitar essa situação para massacrar aquele. A pessoa, talvez você aconselhou alguém, a pessoa caiu no erro, é agora. É o pecado de Edom. Mágoas e ressentimentos que vão corroendo a nossa própria vida. Irmão, Deus é Deus de justiça. Se alguém fez algo contra mim, eu espero no Senhor, porque se for da vontade dele, ele julgará a pessoa, ou melhor, quem sabe não converterá o coração daquela pessoa, e assim como Esaú e Jacó, nós não venhamos a nos abraçar, nos beijar e esquecer isso que passou. O que nós vamos dizer de Paulo, irmãos? Paulo, matador de crentes. Cristo não apareceu para ele, de fato, e o convidou para ser seu apóstolo. E não foi Paulo, aquele que também teve ali uns desentendimentozinhos com Pedro, com Marcos. E nas últimas páginas de sua carta, sempre nós vemos menção a esses mesmos homens que ele teve algum probleminha. Desentendimentos entre irmãos acontecem. Entre irmãos que não são irmãos carnais, como nós, vai acontecer mais ainda. Cada um teve a sua criação, cada um tem a sua história, cada um tem as suas cicatrizes, cada um tem as suas batalhas, mas o nosso Pai é o mesmo. Assim como Edom e Jacó eram filhos de Abraão, todos nós somos filhos do Deus vivo. Somos filhos do mesmo Pai. E é isso que deve prevalecer na nossa postura para com aquele que nos aflige. É filho de Deus como eu, é meu irmão. Vamos tentar fazer as pazes. Vamos tentar resolver essa situação. E não caia na artimanha do mundo, porque aquele que sofre e nada faz para o mundo é um bobo. É alguém que é um fraco. Mas para com Deus não, porque o nosso Senhor Jesus nos deu exemplo. Na cruz do Calvário ele perdoou os seus algozes. Nosso Senhor Jesus Cristo nunca foi, nunca será um fraco. É o homem mais forte que já pisou nessa terra. Se ele perdoou os seus inimigos, é um exemplo para nós também. Precisamos perdoar. Versículo 8. Naquele dia declara o Senhor: destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Então os seus guerreiros, ó Temã, ficarão apavorados, serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú, por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó. Você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubavam os bens dele, e estranhos entraram por suas portas e lançaram sortes sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Como tem sido o nosso comportamento e qual a diferença do nosso comportamento para o comportamento dos ímpios? Os inimigos de Deus, os inimigos da igreja, eles anseiam para ver a desgraça de um crente. Eles babam, eles aguardam essa desgraça. Hoje eu estava no almoço de família e apareceu lá uma crente que nunca vi, amiga de alguém, chegou lá.
A mulher falou mal de cada membro da sua igreja o almoço inteiro. Eu senti mais paz ao lado dos meus tios cachaceiros do que ao lado da crente. Aquela mulher me oprimiu. Que horror! Já a mulher falava mal do seu pastor, da mulher do pastor, dos filhos do pastor, dos diáconos, dos obreiros, dos músicos e os parentes que não são crentes rindo. Adoravam, é isso aí, esse negócio de crente é isso aí mesmo. E a mulher continua, é só gente falsa, é só gente fingida. E eu no meu coração, meu Deus, isso daí não é a igreja, é o cão do inferno que está dirigindo isso daí. Que isso? E a mulher falava mal de cada crente, de cada crente, de cada crente, de cada crente, ao ponto que eu peguei alguns ali que eram crentes também, vamos lá para fora, que eu não estou mais aguentando o que essa mulher está dizendo. Às vezes o não crente está esperando a desgraça do crente, e quando acontece, o outro crente se junta com ele para escarnecer. Amados irmãos, quando um irmão comete uma falha, cai no erro, nós não podemos nos juntar com o ímpio para massacrar ele, não. Muito pelo contrário. E com isso eu não estou dizendo para nós fecharmos, já vermos cegos, não vejo nada que acontece. Não é isso não. Mas eu nunca posso participar do escárnio da igreja junto com os ímpios. A igreja tal fez algum erro, Deus que julgue, eu não vou me juntar com o ímpio para debochar de jeito nenhum, porque é o nome de Deus que está sendo humilhado ali. Quando nós começamos a debochar da igreja tal, do crente tal, da pessoa tal, é o nome de Deus que está ali no meio. Essa história de crente não é nada. O que eles querem dizer? Esse negócio de Jesus não é nada. Fala de Jesus, sei o quê. Não tem mudança nenhuma. É tudo a mesma coisa. Eu vou dar munição para o ímpio. Eu vou participar do escárnio com o ímpio. Se eu tenho pessoas que não são cristãs na minha casa, eu vou ficar falando mal da igreja, mal dos irmãos na minha família, para que aquelas pessoas, ao invés de verem na minha vida uma mudança, comecem a ver que esse negócio de igreja não faz diferença nenhuma. Eu participo junto com os inimigos de Deus da desgraça, eu vou participar junto com os inimigos de Deus do juízo do Senhor. Porque se eu deboche de crente ao lado de ímpio, o juízo do ímpio vai vir sobre mim também, porque não há diferença entre mim e entre ele. Que diferença há se o marido não é crente, não acredita em Jesus, não acredita em nada, você crente, serva de Deus, chega em casa falando mal de todos os crentes, de todo... Que diferença esse homem vai ver? Como que ele vai ser alcançado pela palavra de Deus se na tua vida, da tua boca, você está dizendo que dentro da igreja não tem diferença nenhuma? É isso que você está falando para ele. E a mesma coisa, né? Você, marido com a esposa, os filhos com os pais. Às vezes o jovem quer trazer o pai para a presença de Deus, mas a juventude da igreja é terrível. Só tem... Como nós vamos alcançar essas vidas se a nossa postura é igual a delas? Se os inimigos da igreja anseiam para ver a queda de um crente, o servo de Deus vive de joelhos no chão clamando: Senhor, levanta esse irmão, Senhor, levanta essa irmã. Ó Deus, eu não sei o que aconteceu, Senhor, eu não sei o que houve com aquela irmã, mas Deus, tem misericórdia dessa vida, levanta essa vida para a honra e glória do teu nome, para que o mundo veja que na tua presença tudo é diferente. Mas os edonitas não fizeram isso. Eles eram descendentes de Abraão, eles deviam ter pensado, se o povo de Israel caiu, todas aquelas promessas que foram feitas ao nosso antepassado, Abraão, não vale de nada. Não podemos fazer isso. Ainda que eles não pudessem ir lá ajudar, no mínimo chorassem pela cidade, no mínimo se entristecessem. Mas não, eles conspiraram e terminaram de massacrar aquele povo. Versículo 12. Você não deveria ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Como tem sido a nossa postura diante do crente fraco? Como tem sido a nossa postura diante do servo e da serva
que estão fracos na fé. Quando eu olho para essas pessoas e eu vejo, a pessoa tal saiu da igreja. Mas já estava com o pé do lado de fora. Melhor. Já era a vida que ela queria. Senhor, tem misericórdia dessa alma, Deus. Senhor, tem misericórdia dessa vida. E se possível for, usa a mim, ó Deus, para trazer essa alma de volta. Versículo 13. Não devia ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade, nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína, nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição, pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Assim como vocês beberam do meu castigo, no meu santo monte também todas as nações beberão sem parar, beberão até o fim e serão como se nunca tivessem existido. Aqui Deus está falando, o que vocês fizeram com esse povo, eu farei com vocês. Se nós rejeitarmos os nossos irmãos em Cristo, corremos sérios riscos de sermos rejeitados por Deus também. Porque quando estivermos na presença de Deus, e Jesus falou sobre isso, quando chegam no céu, Jesus fala, tive fome e não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, estava nu, não me deram roupas. Aqueles estavam lá, quando, Senhor, te vimos nu? Quando te vimos com fome? Jesus vai dizer, quando viram esses pequeninos e nada fizeram. A nossa omissão também será julgada por Deus. Irmão, se eu estou vendo algum irmão em crise, se eu estou vendo algum irmão fraco na fé, eu preciso ser um vaso, um instrumento de Deus para abençoar a vida dessa pessoa. Eu não posso lavar as mãos, eu não posso abandonar essa vida, muito menos me alegrar com a desgraça dela, não importa se ela tocou o terror na igreja. Cristo Jesus é salvação para todo pecador, nele não há causa perdida. A salvação pertence ao Senhor. Versículo 17. Mas no monte Sião estarão os que escaparam. Ele será santo, e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. A descendência de Jacó será um fogo, e a de José uma chama. A descendência de Esaú será a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Muitos que nós desprezamos, Deus vai trazer de volta. E vai colocar eles no nosso lugar. Aqueles servos que caíram, a qual nós pisamos, Deus levantará muitos desses de volta e rejeitará aqueles que pisaram. Porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Se eu sou o sábio que desprezo o louco, coitado de mim. Coitado de mim. Porque se ele escolhe os loucos e despreza os sábios, o que é melhor ser? Versículo 19. Os do Neguebe se apossarão dos montes de Esaú, e os da Céfela ocuparão as terras dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria, e Benjamim se apossará de Gileade. Os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Serepta. Os exilados de Jerusalém, que estarão em Sefarade, ocuparão as cidades do Neguebe. Isso, de fato, aconteceu. Todas essas profecias se cumpriram. Quando o povo de Israel volta do exílio e eles começam a reconstruir a cidade, eles passam também a dominar todos esses territórios. A palavra do Senhor permanece para sempre. Só a palavra do Senhor é verdadeira. O que nós falamos, irmãos, não quer dizer nada. E isso traz esperança para a minha vida. Por que traz esperança para a minha vida? Porque eu sei que não importa o que digam a meu respeito ou o que dizem sobre mim,
Não importa se dizem que a minha vida não tem mais jeito. Não importa se dizem que eu não tenho mais esperança. Não importa se dizem que eu não tenho mais salvação. Por quê? Porque a última palavra é do Senhor. Os edomitas falaram: esse povo não tem mais jeito. Esse povo está devastado. Esse povo não tem mais futuro. Mas o Senhor profetizou através do seu profeta: esse povo dominará todas essas terras. E isso aconteceu. Por que aconteceu? Versículo 21. Os vencedores subirão ao monte de Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. O reino, o poder, a honra, a glória pertencem unicamente ao Deus Todo-Poderoso. Somente Ele tem poder para julgar. Somente Ele tem poder para condenar. E louvado seja o seu nome. Ele também tem poder para restaurar. Tem poder para fazer novo o vaso que se quebrou. Tem poder para restaurar vidas. Ele restaura os Saulos. Ele restaura as prostitutas. Ele restaura as adúlteras que estão prestes a serem mortas apedrejadas. Os marginais crucificados, prontos para a morte. Cristo Jesus tem poder para salvar cada uma dessas vidas. Nós não podemos nunca diminuir o poder de Deus ao ponto de declararmos que tais pessoas não têm mais jeito, tais pessoas não têm mais solução, tais pessoas não têm mais chance. De forma nenhuma. O meu Deus pode fazer todas as coisas. Se Ele transforma a água em vinho, Ele pode pegar o pior dos pecadores e fazê-lo mais santo dos servos, para a honra e glória do seu santo nome. E quando Ele fizer, todos saberão que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amado, não deixe as mágoas invadirem o teu coração. Não deixe que os rancores te impeçam de ser bênção na vida daqueles que precisam de ti. Porque se a pessoa está num caminho de te provocar, se a pessoa está num caminho de te perseguir, é porque ela está carente de Deus. Aquele que tem Deus não faz isso. Se ela está carente de Deus, somos nós, servos de Deus, que temos a responsabilidade de apresentar Deus para ela. Para aqueles que me perseguem, sim. Para aqueles que me odeiam, sim. Esse é o árduo caminho do servo de Deus. E se talvez nós estejamos na situação de Israel, atribulados, sendo perseguidos, sendo injuriados, ouvindo palavras da qual nos dizem que nós não temos mais jeito, que nós não temos mais salvação, que nós não temos mais futuro, que nós estamos pagando pelos nossos pecados, talvez de fato seja tudo verdade. Talvez realmente estejamos pagando pelos nossos pecados. Talvez realmente estejamos sofrendo as consequências dos nossos erros. Mas louvado seja o Senhor, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Não importa o teu passado, importa como tu vais se posicionar hoje. Hoje, como eu devo me posicionar? Senhor, tem misericórdia de mim. Me dá um novo recomeço. Me dá uma nova história. Me dá uma nova vida. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque até mesmo nos poucos versículos, ó Pai, de livros tão pequenos, podemos absorver grandes riquezas da Tua palavra, ó Deus. Afasta o pecado de Edom dos nossos corações, ó Deus. Afasta, Senhor, o pecado dos edonitas do nosso coração. Deus Todo-Poderoso, se há alguma amargura, se há, ó Deus, algum rancor no nosso coração, se existem pessoas, ó Pai, a qual nós não conseguimos perdoar, quebra isso agora em nome de Cristo Jesus, Senhor. Sara os nossos corações e que o perdão seja liberado agora em nome de Cristo Jesus.
Que, ó Deus, não importa o quão mal tenham nos feito, Senhor, não importa o que tenham falado para nós, importa, ó Deus, que na cruz do Calvário Tu nos libertou de todas as prisões e hoje nós podemos perdoar, hoje nós podemos derramar amor. Senhor, que toda prisão de mágoa, toda prisão de ressentimento familiar, ressentimento, ó Deus, com conhecidos, ressentimentos na igreja, ó Deus, caiam por terra em nome de Jesus, para que a comunhão reine, ó Deus, e para que o mundo veja que há um povo diferente aqui nesse lugar. Não nos permita, ó Pai, ser como os ímpios, Senhor. Não nos permita, ó Deus, participar, Senhor, das zombarias dos ímpios. Não nos permita, ó Deus, escarnecer dos outros como os ímpios fazem. Levanta aqui um povo de resgate, ó Deus. Um povo, Senhor, que tem amor e prazer ao ver aqueles, ó Pai, que estavam perdidos sendo achados novamente. Resgata, Deus poderoso. Resgata os filhos pródigos, ó Deus. Resgata aqueles que estão desviados da Tua presença, Senhor. Fortalece aqueles que estão fracos na fé, Pai, para que nos sirvam de exemplo, Senhor, e possam demonstrar através da sua vida a glória de Deus, a glória da salvação. Deus Todo-Poderoso, tira de nós o coração arrogante, de acharmos que somos melhores que alguém, de acharmos que somos mais crentes que alguém, ó Deus, e coloque em nós humildade, Senhor, para que possamos reconhecer que também somos tão pecadores quanto, e só estamos aqui porque a Tua graça nos alcançou. Usa-nos como instrumentos, ó Pai, para alcançarmos outras vidas. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos agradecer a Deus. Essa palavra maravilhosa, né? Que a gente possa ainda pensar muito sobre isso essa semana, né? Deixar Deus trabalhar em nosso coração. Verdadeiramente, nesse domingo, Deus tem falado, está falando aos nossos corações. Vamos agradecer a Deus. Você tenha uma excelente semana. Seja uma semana abençoada na presença do Senhor e que principalmente vivamos a palavra de Deus, né? Colocar em prática, viver cada dia, porque senão nada adianta. Temos que viver em Cristo a cada dia. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela Tua santa palavra, porque o Senhor está aqui nesse lugar, ó Deus, trazendo direção, a Tua voz, o Teu querer, ó Deus, os Teus planos para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por esse domingo tão maravilhoso. Continua abençoando ainda, Deus, esses momentos finais desse dia, Senhor. A Tua presença continue sendo real em nossas vidas. Nos dá uma semana abençoada, Pai. Guarda-nos, livra-nos de todo o mal, Senhor. Guarda, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, ó Deus. Te louvamos, Senhor, porque o Teu Espírito tem operado em nosso meio. Muito obrigado, Senhor. A Ti seja a glória, a honra e o louvor hoje e para todos sempre. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, as consolações do Espírito estejam sobre todos nós. Que todos possamos dizer amém. Deus te abençoe. Cumprimente seu irmão antes de sair. Boa semana a todos.